Bom dia, sexto ano. Então vamos dar início ao tema água, né? Então nós vamos ao longo deste capítulo falar aí sobre vários aspectos da água, né? Então o primeiro deles é a importância da água para os seres vivos. Então vocês vão abrir o livro de vocês na página 66, que está justamente descrevendo essa importância, né? Então, quando nós falamos em água e seres vivos, não existe vida sem a presença da água. Então, um dos elementos fundamentais para a manutenção da vida no nosso planeta é a água. E ela aparece na composição de todos os seres vivos que existem em nosso planeta. Então, quando nós falamos em água, ela entra na formação dos tecidos, né? Então, quer dizer, nos órgãos, no funcionamento aí desses órgãos, ela desenvolve diversos papéis fundamentais para que essa vida ela consiga se manter, né? Então, quando nós falamos primeiro da composição do corpo dos seres vivos, boa parte do organismo vivo é formado por água. Então, no nosso caso, no caso do homem, cerca de 70 a 75% do nosso corpo é composto por água, formado de água. Então, quando eu falo de uma maçã, 80% dela é composta de água. De um peixe, 65% do peixe é formado por água. Então, a água ela é fundamental, por exemplo, para as reações, para os processos que ocorrem dentro desses organismos vivos. Aí eu coloquei aqui um desses processos muito importantes é a fotossíntese. Então, quando nós falamos da água para as plantas, a água é essencial para que a planta consiga realizar a fotossíntese, ou seja, a planta consiga produzir o seu próprio alimento. Então, vocês já estudaram que a planta, quando ela faz fotossíntese, ela usa a água e a luz solar. Então, no processo da fotossíntese, água e luz solar combinado aí vão reagir e ocorre a produção do alimento, né? Então, as plantas precisam da água para a fotossíntese. No caso da espécie humana, são várias as funções aí desempenhadas pelo organismo humano que a água tem um papel fundamental. Um deles é a manutenção da temperatura corporal. Então, quando nós falamos da temperatura do nosso corpo, ela é sempre constante, 36 graus e meio. E a água auxilia nessa manutenção da temperatura. Então, quando nós temos a nossa temperatura se elevando, ou porque você está numa atividade física muito intensa, está jogando bola, correndo, né? A temperatura do corpo começa a subir, ou porque você está lá na praia tomando sol, também a temperatura do seu corpo começa a subir, o que vai acontecer? Você vai transpirar, vai liberar suor. Então o suor, boa parte dele é formado por água, e ela vai fazer o que, essa água do suor? Diminuir a temperatura do corpo que está se elevando. Então a água está participando, ajudando a manter a temperatura sempre a mesma, tá? Depois, a água também tem um papel muito importante na distribuição de substâncias dentro dos organismos vivos. Então, quando nós falamos desde um peixe, de um anfíbio, de um réptil, de uma ave, de um mamífero, todos eles apresentam um sistema de distribuição de substâncias, que é um sistema circulatório, onde eu tenho sangue, né? E nesse sangue, boa parte dele é formado, é composto por água. E qual que é o papel principal do sangue? Distribuir substâncias. Então, aquela água presente no sangue está carregando substâncias, distribuindo substâncias dentro dos organismos vivos. Então, para o nosso organismo se manter vivo, saudável, ele precisa ter a água presente numa concentração próxima a 75%. E para o homem, a perda de grande quantidade de água representa um perigo, né, à manutenção da vida. Então, quando nós falamos em processos de desidratação,
Ah, eu peguei uma virose, comecei a vomitar muito, tive diarreia, perdi muita água pelo vômito e pela diarreia. Então essa perda grande de água começa a representar perigo de desidratação. Então, quando nós falamos numa perda de água próxima a 10%, a pessoa realmente tem uma queda no funcionamento, né, do organismo, ela está numa situação de alerta, de perigo, e se isso começar a aumentar, ela está em risco, né, em risco para a própria vida. Então, a manutenção da vida, ela está diretamente ligada à presença de água, e aí eu falo em todos os grupos de seres vivos. Então eu vou pedir para depois vocês lerem com bastante atenção a página 66. Eu depois coloco uma fotinho, né, do que vocês devem destacar. Olhem aqui a ilustração do corpo humano, né, e vejam as diversas funções a que a água faz parte. Então até a próxima aula.